Então, meu avô, ele entregava leite. Era uma cidadezinha. Eles eram pobres. Então, ele ia com o carrinho com o animal. Então, ia esfriando, geada ia. Então, ele ficava com tanto frio, não aguentava mais andar. Então, ele entrava num bar, pedia um copo de graspa. Graspa é uma bebida mais forte que o uísque. Ele bebia um copo de graspa, já esquentava o sangue, ele acabava de fazer o serviço dele. Nossa Senhora. Agora, lá eu só conto isso do vô, porque eu não sei mais nada lá. Agora, quando vieram para o Brasil, veio a família Gléria e a família Batistella. Não eram conhecidos, não sei se era. Então, a mãe da minha mãe, a avó Angelina Zanardi Batistella. O marido dela também era um homem meio doente, entrevado, não trabalhava. Então ela enfrentava a turma de pau de arara para trabalhar, para ter o dinheirinho em casa. E quando ela veio esperando o nenê. Chegou no Brasil de 15 dias, nasceu minha mãe. E ali foi. Mas quando vieram da Itália, pararam numa cidadezinha perto de Campinas. Eu esqueço o nome agora dessa cidade. Existe até hoje lá. E de lá eles mudaram para lá de Inuporanga, numa fazenda, num tal de Quintanilha. O fazendeiro chamava... O nome era Quintanilha. Aí trabalharam, foi arrumando sempre um dinheirinho, porque eles eram tudo trabalhador, formavam café. Veio parar na cava, naquela casinha que não pôde ver quando nós fomos, eu gravei a ponte que o seu genro fez, não pôde ver a casinha, morando naquela casinha. E meu pai e minha mãe ficou se conhecendo. Então meu pai vinha lá namorar minha mãe. A estrada era cheia de ranha-gato, espinho. Ele precisava deitar no arreio, ficar deitado assim, para poder passar de noite. Pois casou. Quando ele casou, eles moravam na fazenda Boa Sorte. Naquele tempo chamava fazenda. Esqueço o nome agora. Então, eles quando arrumaram um dinheiro, aí ele conhecia minha mãe, então falava para o tal de Vicente Dutra, era pai de Ernesto Dutra, que foi na guerra. Ele falou, mas que moça bonita, eu vou casar com essa moça. Eu vou casar, você vai casar? Vou na casa dela. Minha mãe, de fato, eram bonitas, ela e a tia Luísa, eram duas moças muito bonitas. E nesse meio desse tempo, compraram um sítio no Morro Cavado. E o Cres também, a família do Domingos Cres, também veio de lá junto, comprou outro perto, que eu fazia sítio dos Cres e o sítio nosso. Então, nesse sítio que eles compraram, tinha um engenho de fazer pinga, rapadura. E meu pai vinha de lá onde eles moravam, ficava de noite lá sozinho, a noite inteira na beira do córrego, fazendo pinga ou fazendo rapadura. Então dormia lá numa caminha de vara. E as cobras, jaracuçu, piavam a noite inteira. Nossa Senhora. Precisava trabalhar, era de muita coragem. Um homem de muita coragem, meu pai era. Então, foi fazendo rapadura e depois fez a casa, uma casa grande, de tijolo, não era de tabu, não. Porque nessa casa, ele casou, o tio Antônio casou, o tio Santinho casou e o tio Romano casou. Tudo morou nessa casa, criando os filhos dentro dessa casa. Nossa Senhora. Queria até ficar moço, o Mário já era meio moço, e o tio Antônio também era moço já. E eu tinha
6 anos para 7 quando eu mudei na casa para cima. E aí foi indo. E da minha mãe, você que foi. Minha mãe foi essa história. Aí foram trabalhando. O tio Antônio Batistella é irmão da minha mãe. Casou com uma gente dos Fuga. Fuga é meio parente. Depois trabalhou muitos anos, depois foram para o Paraná. A família está lá. E meu pai ficou, e meus irmãos ficou tudo no sítio. No fim, quando o filho começou a crescer, já não deu certo. Meu pai fez o inventário e dividiu o sítio. Meu pai ficou com o sítio em cima, onde é que nós morávamos. E lá no sítio para o tio Antônio mais velho deu dinheiro, que a tia só queria dinheiro, não queria terra. Ela gastou tudo, menos de 1 ano ela gastou todo o dinheiro da herança. E o tio Romão e o tio Santinho ficou lá no sítio. Depois dividiram os dois, entre os dois dividiu. O tio Romano era guarda-livro, que estudou, não queria trabalhar na roça. Ele pôs empregado, mas não virou nada. Quebrou. Comprou um lote ainda que Morutim, ali tinha só três casas ali. E tirava leite. Tinha lá um pasto, comprou vaca e engordava, e tirava leite para vender. Mas ele, no fim, se quebrou, formou para guarda-livro. Enquanto ele estava lá na vida boa, estudou. Eu tinha uma ideia ótima, tio Romano. Então foi numa fazenda que chamaram ele dos Junqueira. Mas não tinha prática. O homem falou, você não serve, você não tem prática. E ele foi ser colono. Comia tão mal. Não se tratava, ele ia na roça, caía, dava aquelas vertigens nele e caía. Precisava carregar ele para casa. E tão fraco. Foi depois, vieram para o Morro Cavado, tocou terra em sociedade com o tio Santinho, levou-os para Goiás. E conta a história de quando o vô veio lá, que veio lá da Itália. De quem? Quando o vô veio da Itália no navio. Não, o vô veio pequeno? O vô, meu pai veio com 5 a 6 anos. Ele não contava muita coisa. Não. Nós era pequeno, ele não contava muita coisa. Só que vieram trabalhar. E meu avô, coitado, aquele sistema dele era um homem bom, que era uma coisa, a avó judiava muito dele. Põe a comida dele dentro de um caldeirão, ele comia sentado na soleira da cozinha. Raspava no fundo coisa para comer. Então, ao dizer, ele fala, da hostícia. Tudo é da hóstia. Da hostícia. Era a gramática deles, do Furlan. Eles falavam em Furlan. E depois foi indo, mudaram lá para uma tulha, na casa antiga nossa. E o tio Santinho fez uma casa nova para ele perto. Estava lá o vô e a avó e o tio Romano. Então o tio Romano dava aula numa tulha que tinha lá e nós ia na aula dele. Foi pouco tempo, mas eu fui. Então gritaram, corre, corre, que a avó morreu. Corremos lá, a avó morreu sem nem saber. Estava lá no chão deitada, morta. Nossa. Então eu comecei a chorar e o vô, coitado, pegou eu no colo. Eu tinha uns 8 anos já, eu era miúdo. Chorava junto comigo, ele me segurou até amanhecer o dia no colo, não deixou eu sair. Nós chorávamos os dois, que eu gostava da avó, coitado. E depois, tinha um irmão do meu avô era José Gléria, e tinha o João Gléria, que era o irmão dele, tio do meu pai. Era um homem mais... Veio tudo da Itália, eles visitou da Itália. Áustria. Da Áustria. Enquanto eles vieram? Um navio cheio. Não, mas da família.
Da família. Isso. Meu avô, minha avó, tio Antônio. Romano. Eles tinham uma irmã, morreu, não sei se morreu lá ou aqui. Não tenho certeza. Esse Barba, só, da família do meu pai. Esse Barba chegou aqui, ele nem foi no sítio. Ele já seguiu, foi em Minas. Não sei se é Uberlândia ou Uberaba, ele tratava de Uberabinha. Ele era sapateiro, já veio de lá como sapateiro. Mas ele era Gléria também? Gléria, João Gléria, irmão do meu avô. O Barba era João Gléria. Barba é tio, na linguagem nossa lá. Então ele ficou lá uns tempos, depois veio com nós, lá no sítio. Vivia lá com nós. E quando nós mudamos para cima, então fizeram um arranjo, tio Romano, meu pai, tio Antônio, com quem vai ficar o Barba? Então, como o tio Romano era mais novo, ficou com ele. Mas ele não aguentava lá no tio Romano, ele queria nós. Ele tratava minha mãe de Marieta, ele vinha por meio do pasto, descendo de longe e falava, Dona Marieta, Dona Marieta. Então ele vinha, ficava uns dias lá em casa, depois tornava outra vez. Até que meu pai recolheu ele. Ele pegou um câncer, assim, na boca. E aquele câncer, e trazia no médico, cortava. Pô, no fim, o prato que ele comia era só dele. Ele que lavava, fazia tudo. Porque antigamente disse que pegava a doença e dormia na tulha. Foi indo, daquilo, morreu daquilo. Uma morte terrível. Era muito levada da neve, né? Que ele falava da neve. Da neve era. Ele contou, mano. Não marcou nada aí. E depois, antes dele morrer, ele tinha um relógio de prata, de bolso, com uma corrente de prata. Então eu sempre pegava. E você gosta desse relógio? Eu falei, gosto. Quando eu morrer, ele é teu, viu? Quando ele morreu, eu fui buscar o relógio, estava pendurado na parede. Mas ruim, funcionava tão mal. Estava sempre no relogeiro. Mas naquele tempo a gente não via dinheiro, quando via um tostão ficava doido. Vai para o relogeiro. Quanto vale esse relógio? O Garbim, avô da Cleide. Não sei, mas sei que era Garbim. Tinha relojaria na rua 1, para baixo. Vale 10 mil reais. Quer ficar com ele? Deixa aí. Pegou 10 mil reais e me deu. Desprezei um presente com tanto gosto que ele me deu. Mas depois eu chorava. Mas o que eu fiz? Chegava lá, cadê o relógio, seu Garbim? Ih, já foi. Agora, do tio Batistella, não sei contar mais nada. Eu sei que é aquela vida deles. Ficou aqui, depois via falar que no Paraná era tão bom, foram tudo para o Paraná. Lá ficaram bem de vida, casaram com as filhas de um fazendeiro. O Zeca casou com uma filha desse Brugim, que era o fazendeirão de lá. O Zeca, a Joana casou com o filho do Brugim. E a Ida casou com o filho do Brugim. 3 irmãos e 3 irmãs. Quando eu viajava agora, lá do Paraná, que ia até Marialva, eu pousava muitos dias na casa da Ida, que era prima. Então esse marido dela tinha um armazém. Então eu vendia por atacado, vinha um armazém muito grande. Um dia eu cheguei lá, que eu estava viajando com uma firma de Londrina, a primeira firma. Você não tem cerveja antártica lá? Tem. Qual é o preço? O preço é tanto. Não, é muito. Fala para o teu patrão, se fizer a tanto, eu fico com a cerveja. Bom, era umas, perto de 50 caixas. Então, cheguei lá no patrão, falei assim, teve uma oferta para cerveja antártica. Eu não vendi porque foi abaixo do que o senhor me deu. Qual é o preço? Tanto. Volta, vai lá vender.
Eu nem em casa não vim, de Londrina para Biporã. De lá mesmo peguei o ônibus, foi lá, me deu um caminhão de cerveja. Era. Então eu tenho muita coisa para falar para esse primo. Pro Sandro. Pro Sandro. Então, o senhor pode falar, eu vou mandar para ele. Agora... Ele tem que perguntar, né? O senhor gostaria que ele perguntasse, né? Perguntando tem mais saber. Alguma coisa. Mas a cabeça não vem, com essa idade minha já está. Quando a neve, ele falou onde estava a neve. A neve que o senhor estava contando, ele já contou da neve. Contei da neve. Quando for O gravar. vô ia entregar leite e quando começava a chiar, nevar, aquela neve, a neve ia que nem o algodão, já via lá no Paraná. Ela vem que nem o algodão, ela cai e fica. Ela não é tão fria, você vê que a molecada brinca em cima da neve. Não é tão fria, mas é tempo do frio. Então quando ele estava que não aguentava mais de frio, ele descia do carrinho e ia numa venda, comprava um copo de graspa. A graspa era tipo uísque. Tomava graspa, esquentava o sangue e acabava. Então um dia, quando eles vieram de novo, começaram a trabalhar na fazenda. Então o fazendeiro tinha que fazer puxar uma água mais perto da casa dele. Então tinha que fazer aquela valeta funda para a água vir, acompanhar a queda para vir em casa. Então ele estava no fundo de uma valeta bem funda, tinha uma pedra. Então ele pegava com a picareta, batia a picareta, a pedra rolava e ficava lá. Estava lá que lutava, molhou a camisa de tanto trabalhar. O patrão chegou lá, como é, galera? A pedra não quer sair? Ele falou, não quer sair não. Ele não falava quase. Então, lembra a palavra que ele falou. Puxa para lá, Gléria. Ele com a picareta. Puxa para lá, Gléria. Pedra não ia. Ele olhou para cima, da lostícia. Ele falou assim, não vai e não vai. O patrão olhou, saiu. Foi onde estavam os outros lá, os filhos. Falei, escuta, mas seu avô é brabo? Por quê? Eu estava lá ensinando ele para ele ter a pedra, ele ficou brabo e falou esse nome assim. Nada, pode, ele não é brabo nada. Porque o senhor falou muita coisa para ele, já não saiu, então ele respondeu. É a língua nossa lá. É que ele também não andava no fim da vida. Todos os dois avôs, fraco das pernas, não andava. Andava 3, 4 passos para sentar. Então os filhos que criou a família foram os filhos. Da minha mãe foi a avó Angelina Zanardi. Ficou Angelina Zanardi Batistella, que o marido do meu avô era Batistella. Então nós, em vez de pegar o nome, não pegou o nome, senão nós era Zanardi também. Fala, putinho, nós é parente, Tim, por quê? Minha avó era Zanardi. Poxa vida, e onde é que veio? Veio de lugar. É perto da cidade que a Gabriele foi, que é dentro d'água. Veneza, por ali. Então um dia conversando, Piquira falou, mas como é que é essa história? Contei para ele, falei, nós vamos perder tempo 1 hora para nós ver se nós é parente. Vou pesquisar tudo por intermédio. Tem uma mesa que vai cair isso aí, ó. Por intermédio de aparelho, nós vamos ver tudo, mas nunca aconteceu. Cara, é parede, acabou. No mesmo lugar, César Nardi tem que ser parede. Dá mais de 1 hora de filme. Pode tirar.